Irã. Terra de desertos infinitos, montanhas imponentes e vales serenos. Terra de cidades antigas, bazares vibrantes e mesquitas majestosas. Terra de cultura milenar, poesia eterna e espírito inovador. Há um país no coração do Oriente Médio que preservou sua história milenar enquanto abraça a modernidade. Bem-vindo ao Irã. Aqui, entre desertos silenciosos e oásis escondidos, palácios antigos e cidades vibrantes, o povo iraniano preservou tradições milenares e uma identidade cultural que atravessa séculos. O Irã é um mosaico vivo de Teherã com sua energia moderna, e museus fascinantes a Isfahan e Shiraz, com suas praças mesquitas e jardins históricos, até aldeias antigas e bazares coloridos, onde tradições ainda florescem. Um país jovem em espírito com criatividade artística, música, poesia, artesanato e cultura contemporânea vibrantes, que impressionam tanto moradores quanto visitantes. No coração do Irã, desertos dourados, montanhas imponentes e jardins históricos brilham como joias naturais e culturais, enquanto antigos palácios, mesquitas e caravansarais contam histórias de milênios e segredos de civilizações passadas. O Irã é também um caldeirão cultural da poesia persa, a música tradicional da culinária rica, aos bazares animados dos festivais coloridos, as lendas que atravessam gerações. A identidade aqui é profunda, diversa e inesquecível. Partilhe sua opinião nos comentários. E não se esqueça de seguir o canal para explorar comigo desertos, montanhas, cidades históricas, jardins, palácios e tesouros culturais deste país fascinante do Oriente Médio. Terra. Teherã não se apresenta como um destino de contemplação imediata, mas como um espaço de imersão gradual. Para o viajante, a experiência começa na escala da cidade, onde a dimensão urbana exige tempo, deslocamento e observação contínua para ser compreendida. A posição geográfica ao pé da cadeia de Alborz molda tanto o clima quanto a organização do cotidiano. Diferenças de altitude criam contrastes claros entre zonas da cidade, influenciando hábitos horários e formas de lazer. A experiência turística em Teherã está ligada ao deslocamento urbano. O uso do metrô-ônibus e longas caminhadas permite perceber como bairros antigos, centros administrativos e áreas residenciais coexistem sem separações rígidas. O passado não aparece isolado em monumentos únicos, mas integrado à rotina. Palácios, mercados tradicionais e ruas antigas continuam em uso diário, oferecendo ao visitante contato direto com espaços históricos em funcionamento real. Museus e instituições culturais funcionam como pontos de leitura do país. Eles ajudam o viajante a contextualizar arte persa, dinâmicas políticas
e transformações sociais antes de retornar à observação da cidade contemporânea. A vivência cotidiana inclui interação constante com moradores locais. Perguntas simples, orientações de percurso e pequenas conversas tornam-se parte essencial da experiência, oferecendo compreensão prática das normas sociais urbanas. A proximidade com áreas montanhosas amplia o repertório do viajante. Trilhas acessíveis e vilas próximas permitem alternar entre ambiente urbano denso e espaços naturais usados regularmente pela população local. Teherã também revela o Irã contemporâneo em debate. Livrarias, universidades e centros culturais refletem discussões atuais, permitindo ao visitante compreender o país além de estereótipos históricos. Como experiência de viagem, Teherã oferece aprendizado por convivência. O valor está menos em pontos isolados e mais na permanência no ritmo urbano e na leitura atenta de uma capital que funciona como síntese viva do Irã moderno. Grande Bazar de Teherã. O Grande Bazar de Teherã ocupa uma posição estrutural no centro histórico da capital iraniana. Mais do que um ponto comercial, ele funciona como um eixo urbano, que conecta áreas religiosas, administrativas e residenciais, influenciando a organização da cidade há séculos. A formação do bazar ocorreu de maneira incremental, acompanhando o crescimento de Teherã como capital política. Diferentes períodos históricos deixaram marcas arquitetônicas distintas, resultando em um complexo que não segue um único estilo, mas uma lógica funcional contínua. Do ponto de vista turístico, o bazar exige leitura espacial ativa. Corredores longos, ramificações e pátios internos formam uma rede que não se revela por completo de imediato, tornando a visita dependente da observação e da adaptação constante. Cada setor do bazar desempenha uma função econômica específica. A separação por tipos de mercadoria não é apenas comercial, mas organizacional, regulando o fluxo de pessoas, transporte de bens e relações entre comerciantes. O bazar também possui relevância social e política. Historicamente, comerciantes do Grande Bazar exerceram influência significativa em movimentos econômicos e decisões coletivas, reforçando o papel do espaço além do turismo. Para o visitante, a experiência é marcada pela convivência direta com atividades locais. Compras em grande escala, negociações recorrentes e circulação de mercadorias mantêm o bazar como espaço funcional não encenado. A arquitetura do bazar responde ao clima e ao uso intenso. Tetos abobadados, aberturas controladas e corredores estreitos regulam luz, temperatura e circulação, criando um ambiente adaptado à permanência prolongada. O turismo no Grande Bazar de Teherã é complementar não dominante. A visita ganha valor quando integrada a outros pontos históricos próximos, permitindo compreender o bazar como parte de um sistema urbano maior.
O Grande Bazar de Teherã oferece uma experiência baseada em observação e compreensão. Seu valor turístico e documental reside na possibilidade de acompanhar um espaço comercial histórico que permanece ativo, moldando e sendo moldado pela cidade contemporânea. Bakhtiari Tribe. A tribo Bakhtiari é um dos grupos nômades mais antigos e influentes do Irã, historicamente associada às montanhas Zagros, onde o relevo rigoroso moldou diretamente sua identidade cultural e modo de vida. O deslocamento sazonal, conhecido como transhumância, é o eixo central da vida Bakhtiari. A cada ano, famílias inteiras atravessam vales, rios e passos montanhosos em busca de pastagens, mantendo rotas que antecedem os mapas modernos. Para o viajante interessado em turismo de experiência, o contato com os Bakhtiari revela um Irã raramente visto. A viagem deixa de ser observação distante e passa a ser convivência direta com ritmos naturais e decisões coletivas. A organização social da tribo é baseada em clãs e liderança tradicional, onde autoridade, hospitalidade e sobrevivência estão profundamente interligadas. Cada decisão envolve leitura do clima do terreno e do rebanho. O ambiente molda tudo. Vestimentas espessas, tendas móveis e hábitos alimentares simples são respostas diretas às longas caminhadas e às variações extremas de temperatura nas montanhas. A travessia de rios caudalosos e gargantas estreitas, muitas vezes a pé, ou com animais de carga, transforma o deslocamento Bakhtiari em um espetáculo de resistência humana, observado por viajantes como uma experiência quase atemporal. Diferente do turismo convencional, acompanhar ou observar a vida Bakhtiari exige paciência e respeito. Não há horários rígidos, nem conforto imediato, apenas adaptação contínua ao ambiente. Culturalmente, a tribo preserva músicas narrativas orais e rituais ligados à paisagem, reforçando a memória coletiva como ferramenta de sobrevivência e identidade. Conhecer a tribo Bakhtiari é compreender o Irã em movimento. Uma experiência onde viagem não é destino, mas continuidade, esforço e coexistência, com um território que ainda dita o ritmo da vida. Montes Alborz. Os Montes Alborz formam uma longa cadeia montanhosa no norte do Irã, estendendo-se do Azerbaijão até a fronteira com o Turcomenistão. Essa cordilheira atua como uma barreira natural entre o planalto iraniano e o litoral do Mar Cáspio. A geografia do Alborz influencia diretamente o clima da região. Enquanto o lado sul é mais seco e árido, o lado norte recebe maior umidade, criando florestas densas e áreas agrícolas férteis.
Para o viajante, a travessia do Alborz representa uma mudança gradual de paisagem. Estradas sinuosas ligam cidades como Teherã a vilarejos montanhosos, revelando diferenças claras de vegetação, temperatura e uso do solo. A região abriga o Monte Damavand, o pico mais alto do Irã, com cerca de 5.610 metros de altitude. Além de referência geográfica, Damavand possui importância simbólica na mitologia persa e na identidade nacional. A fauna do Alborz inclui cabras monteses, leopardos persas, ursos pardos e diversas aves de altitude. Muitas dessas espécies sobrevivem em áreas de acesso limitado, protegidas pela topografia acidentada. Comunidades humanas vivem no Alborz há milhares de anos. Sistemas tradicionais de agricultura em terraços e uso de fontes naturais mostram adaptação contínua ao relevo montanhoso. O turismo na região é baseado em atividades diretas com o território. Caminhadas, montanhismo, observação da natureza e visitas a vilas rurais permitem compreender a relação entre pessoas e ambiente. Durante o inverno, partes do Alborz tornam-se centros de esportes de neve frequentados principalmente por moradores locais. No verão, o fluxo se desloca para trilhas e áreas de refúgio climático. Os Montes Alborz oferecem uma experiência de viagem baseada na leitura do território. Mais do que um cenário, a cordilheira funciona como eixo climático, ecológico e cultural, que ajuda a compreender a estrutura natural e humana do norte do Irã. Isfahan. Isfahan é uma das cidades mais emblemáticas do Irã e ocupa um lugar central na história e na identidade cultural do país. Conhecida como metade do mundo, a cidade já foi capital do Império Safávida e simboliza um período de extraordinário florescimento artístico, arquitetônico e intelectual. O coração de Isfahan é a Praça Naqsh Jahan, uma das maiores praças históricas do mundo. Ela não é apenas um espaço urbano, mas um palco onde política, religião, comércio e vida cotidiana se encontram de forma harmoniosa. A arquitetura de Isfahan destaca-se pelo uso magistral de azulejos azuis, cúpulas monumentais e proporções precisas. Mesquitas, palácios e pontes revelam uma estética que combina espiritualidade profunda e rigor matemático. O rio Zayandeh Rud atravessa a cidade e define seu ritmo de vida. As pontes históricas que o cruzam não são apenas estruturas funcionais, mas espaços sociais onde as pessoas se reúnem, conversam e contemplam a cidade. Isfahan também é um centro tradicional de artesanato iraniano. Tapeçarias miniaturas, trabalhos em metal e cerâmica refletem séculos de conhecimento transmitido entre gerações ainda vivos nos bazares da cidade. A experiência turística em Isfahan vai além da observação de monumentos.
Caminhar por suas ruas históricas permite compreender como o passado e presente coexistem em equilíbrio, sem que um anule o outro. A cidade também desempenha um papel importante na vida intelectual e religiosa do Irã. Madraças, bibliotecas e centros culturais fazem de Isfahan um espaço contínuo de reflexão e produção de conhecimento. Apesar das transformações modernas, Isfahan mantém uma identidade clara e coerente. A cidade não se impõe pelo excesso, mas pela harmonia entre escala humana, paisagem urbana e memória histórica. Isfahan representa a síntese da civilização iraniana, onde arte, fé, natureza e vida urbana se entrelaçam. Visitar Isfahan é compreender o Irã a partir de um de seus núcleos mais profundos e duradouros. Yazd. Yazd não surge como cidade de passagem, mas como destino construído para permanecer. Situada no centro do Irão, entre dois grandes desertos, ela desenvolveu-se a partir da necessidade de sobreviver, onde o clima impõe limites claros à vida humana. A posição geográfica isolada moldou o caráter urbano. A distância do mar e das grandes rotas fluviais levou Yazd a criar soluções próprias para a água, ventilação e organização social, transformando a adaptação ambiental em identidade cultural. Yazd é uma das cidades habitadas continuamente mais antigas do mundo. Ao longo de séculos, passou por impérios persas, períodos islâmicos e mudanças políticas sem perder sua estrutura urbana essencial. Um dos elementos mais marcantes da cidade é o sistema de qanats. Esses canais subterrâneos traziam água das montanhas distantes, permitindo agricultura, higiene e vida urbana num ambiente quase sem chuva. Yazd também é centro histórico do zoroastrismo. Templos do fogo e torres do silêncio refletem uma tradição religiosa anterior ao Islão, mantida por comunidades locais que coexistiram com diferentes crenças ao longo do tempo. A arquitetura urbana responde diretamente ao clima. As casas de adobe, ruas estreitas e torres de vento, badgirs, criam circulação de ar natural, reduzindo o calor sem tecnologia moderna. A vida cotidiana em Yazd mantém um ritmo contido. Oficinas artesanais, mercados tradicionais e práticas familiares refletem uma cidade que privilegia continuidade e equilíbrio, em vez de expansão acelerada. Yazd distingue-se por mostrar que a cidade pode nascer da escassez e transformá-la em conhecimento. Ela não impressiona pela abundância, mas pela inteligência coletiva que permitiu a vida florescer no limite do deserto.
Shiraz. Shiraz distingue-se por representar o Irão da reflexão e da palavra. A cidade mostra que uma identidade urbana pode ser sustentada não pela força ou pela riqueza, mas pela memória cultural, pela poesia e pela continuidade do pensamento humano. No cotidiano contemporâneo, Shiraz mantém um ritmo humano. Universidades, bazares tradicionais, cafés e bairros residenciais revelam uma cidade onde o passado continua presente, sem impedir a adaptação ao mundo moderno. A tradição dos jardins em Shiraz vai além da estética. Esses espaços representaram por séculos uma resposta climática e social, funcionando como locais de convivência, estudo e contemplação num ambiente frequentemente quente. A dimensão religiosa da cidade expressa-se com equilíbrio. Santuários xiitas, mesquitas históricas e escolas religiosas coexistem com práticas culturais abertas, revelando uma espiritualidade integrada à vida intelectual e artística. Uma das histórias mais profundas de Shiraz está ligada à literatura persa. A cidade é indissociável de Hafez e Saadi, poetas cujas obras ultrapassaram fronteiras. Os seus mausoléus funcionam como espaços vivos de leitura, reflexão e encontro cotidiano. Ao longo da história, Shiraz foi capital de importantes dinastias, especialmente durante os períodos Buída, Salgúrida e Zand. Cada fase deixou marcas na organização urbana, na arquitetura e no papel administrativo da cidade dentro do Irão. A cidade desenvolveu-se numa região protegida por montanhas e relativamente fértil em comparação com áreas desérticas próximas. Essa condição geográfica garantiu estabilidade e permitiu que Shiraz se tornasse um centro de permanência cultural, menos exposto a conflitos fronteiriços. Shiraz não se afirma pela imponência política nem pela velocidade econômica. Ela constrói sua identidade a partir da sensibilidade, da palavra escrita e de uma relação profunda com o tempo, ocupando um lugar singular no sul do Irão. Museu Nacional do Irã. O Museu Nacional do Irã ocupa uma posição central no sistema cultural de Teherã. Localizado próximo a instituições governamentais e religiosas, ele atua como ponto de ancoragem histórica dentro de uma cidade marcada por múltiplas camadas temporais. Diferente de museus voltados ao espetáculo visual, este espaço foi concebido como ambiente de leitura histórica. A visita não é conduzida por narrativas simplificadas, mas por uma sequência de evidências materiais organizadas cronologicamente. O conjunto é formado por 2 edifícios principais, cada um dedicado a grandes períodos da história iraniana. Essa separação física ajuda o visitante a distinguir transformações políticas, culturais e religiosas ao longo dos séculos. O edifício mais antigo, inaugurado nos anos 1930,
foi projetado com inspiração em formas arquitetônicas pré-islâmicas. Arcos monumentais e proporções sólidas criam um diálogo direto entre o espaço expositivo e os objetos ali apresentados. As coleções cobrem um arco temporal extenso, desde assentamentos pré-históricos até impérios organizados e períodos islâmicos iniciais. Ferramentas cerâmicas e esculturas. Inscrições e fragmentos arquitetônicos são apresentados como registros funcionais, não como peças isoladas. Para o turismo, o museu exige abordagem atenta. A ausência de recursos interativos intensivos direciona o visitante à observação cuidadosa das formas materiais e contextos de uso dos objetos. O museu também cumpre função acadêmica central. Muitas das peças exibidas resultam de escavações arqueológicas sistemáticas realizadas ao longo do século XX, tornando o espaço referência para pesquisa e ensino. Em um roteiro de viagem, a visita ao Museu Nacional do Irã altera a leitura do país. Monumentos, mesquitas, palácios e cidades históricas passam a ser compreendidos dentro de uma sequência histórica coerente. O Museu Nacional do Irã oferece conhecimento estruturado e aprofundado. Seu valor turístico e documental está na capacidade de apresentar a longa duração da civilização iraniana por meio de vestígios materiais, preparando o visitante para uma compreensão mais crítica e contextualizada do país. Persépolis. Persépolis localiza-se no sul do Irã, na planície de Marv-Dasht, próxima à atual cidade de Shiraz. O sítio foi construído aos pés das montanhas Zagros, em uma área estratégica que conectava o planalto iraniano às principais rotas internas do império. A cidade foi fundada por Dário I, por volta de 518 a.C., durante o auge do Império Aquemênida. Diferente de outras capitais administrativas, Persépolis tinha função cerimonial servindo como palco para rituais imperiais e recepção de delegações de todo o império. O complexo foi erguido sobre uma imensa plataforma artificial, com palácios, salões de audiência e escadarias monumentais. A construção utilizou pedra calcária local e técnicas avançadas de engenharia, permitindo estruturas amplas e duráveis em um ambiente sísmico. O Apadana é um dos edifícios mais emblemáticos. Seus relevos mostram representantes de diferentes povos do Império trazendo tributos, cada grupo identificado por vestimentas e objetos próprios, oferecendo um registro visual detalhado da diversidade política e cultural aquemênida. Em 330 a.C., Persépolis foi incendiada durante a campanha de Alexandre o Grande. O episódio marcou simbolicamente o fim do poder aquemênida, embora muitas estruturas de pedra tenham permanecido de pé, preservando a escala original do conjunto. Escavações arqueológicas revelaram sistemas administrativos complexos,
incluindo tábuas de argila com registros de pagamento, transporte e organização do trabalho. Esses documentos mostram que Persépolis funcionava como centro logístico altamente estruturado. Para o visitante contemporâneo, a experiência não se limita à observação arquitetônica. Caminhar entre colunas e relevos permite compreender como o império se representava visualmente, enfatizando ordem e hierarquia e cooperação entre povos distintos. Persépolis é reconhecida como patrimônio mundial e permanece como uma das fontes mais diretas para o estudo do Irã antigo. Seu valor reside na combinação entre escala monumental, documentação histórica e preservação material, permitindo leitura clara de um império que governou vastas regiões da Ásia Ocidental. Museu do Tapete do Irã. O Museu do Tapete do Irã está localizado no centro de Teherã, próximo a parques urbanos e a importantes eixos culturais da capital. Sua posição facilita o acesso e permite que a visita seja integrada a um roteiro urbano mais amplo. Foi inaugurado na década de 1970 e projetado especificamente para abrigar e proteger coleções têxteis. A estrutura arquitetônica privilegia controle de luz e ventilação essenciais para a conservação de tapetes antigos. A visita ocorre em espaços internos, organizados de forma clara. As salas são amplas, permitindo observação detalhada dos tapetes, sem sobreposição visual ou circulação excessiva. A coleção apresenta tapetes de diferentes regiões do Irã, representando variações de técnica padrão e uso. Cada peça reflete práticas locais ligadas à geografia, economia e tradição social. O museu destaca o tapete como objeto funcional e cultural. Além do valor estético, as peças revelam informações sobre comércio histórico, relações familiares e organização social das comunidades produtoras. A experiência turística é silenciosa e concentrada. A ausência de recursos interativos intensivos direciona o visitante à observação direta dos materiais, cores e técnicas. O museu também funciona como referência educacional. Pesquisadores, estudantes e artesãos utilizam o acervo como fonte de estudo sobre técnicas tradicionais e evolução dos padrões ao longo do tempo. A visita ao Museu do Tapete do Irã costuma ser curta a média em duração, mas densa em informação. Ela se complementa bem com outros museus e espaços culturais próximos. O Museu do Tapete do Irã oferece uma leitura aprofundada de um dos elementos mais representativos da cultura iraniana. Seu valor turístico e documental está na possibilidade de compreender o tapete não apenas como arte, mas como registro material da história social e econômica do país.
Kashan. Kashan está localizada no centro do Irã, entre Teherã e Isfahan, na borda do deserto de Dasht e Kavir. Sua posição geográfica fez da cidade um ponto estratégico de parada em antigas rotas comerciais que cruzavam o Planalto iraniano. O ambiente natural de Kashan é marcado pelo contraste extremo. Ao sul e ao leste, o deserto impõe aridez e silêncio. Ao norte, as montanhas do Carcas oferecem água sombra e solo fértil, criando um equilíbrio raro entre escassez e abundância. A arquitetura tradicional é o principal destaque urbano. Casas históricas com pátios internos, torres de vento e paredes espessas foram projetadas para enfrentar o calor intenso, mantendo o interior fresco, sem recursos modernos. Caminhar por Kashan é uma experiência de observação silenciosa. Ruas estreitas, muros altos e entradas discretas escondem espaços internos amplos, revelando uma cultura que valoriza privacidade e introspecção. A cidade é historicamente associada à produção de água de rosas. Vilarejos próximos cultivam rosas damascenas e o processo de destilação ainda segue métodos tradicionais ligados ao ritmo sazonal da região. O sítio arqueológico de Tepe-Sialk, nos arredores, indica a ocupação humana contínua há mais de 7.000 anos. Esse dado reforça Kashan como uma das áreas habitadas mais antigas do Planalto iraniano. Para o viajante contemporâneo, Kashan oferece uma experiência baseada em permanência, não em velocidade. O valor do lugar está no tempo gasto observando luz-sombra, silêncio e rotinas locais. A relação com o deserto molda a mentalidade local. A gestão cuidadosa da água, o uso eficiente do espaço e a adaptação climática são práticas incorporadas ao cotidiano há séculos. Kashan se apresenta como um destino de leitura cultural profunda. Não é uma cidade de impacto imediato, mas um lugar que se revela aos poucos, através da arquitetura da geografia e da forma como a vida se organiza em meio a condições extremas. Palácio de Sadabad. O Palácio de Sadabad está localizado no norte de Teherã, na base das encostas montanhosas que delimitam a cidade. O complexo ocupa uma área extensa afastada do centro histórico e é acessível por vias urbanas que conduzem gradualmente a um ambiente mais aberto e arborizado. Diferente de um palácio único, Sadabad é composto por diversos edifícios distribuídos dentro de um parque fechado. Cada construção teve funções distintas ligadas à residência-recepção oficial e uso administrativo da monarquia iraniana no século XX. A visita ao complexo é feita a pé seguindo percursos amplos entre jardins, áreas arborizadas e edifícios separados. O deslocamento entre os palácios faz parte da experiência, exigindo tempo e ritmo constante. Os edifícios preservam interiores com mobiliário, obras de arte e objetos de uso cotidiano da antiga família real. Cada espaço apresenta características próprias refletindo diferentes períodos
e preferências estéticas. Os jardins desempenham papel central no conjunto. Árvores maduras, canais de água e áreas abertas criam transições naturais entre os edifícios, reduzindo a sensação de visitação concentrada. A fauna observável é típica de áreas ajardinadas urbanas. Aves e pequenos animais aparecem ao longo dos caminhos integrados ao ambiente, sem interação direta com visitantes. O melhor horário para a visita é pela manhã ou no início da tarde, quando o clima é mais ameno e a circulação entre os edifícios se torna mais confortável. Devido à extensão do complexo, recomenda-se reservar várias horas para a visita. Nem todos os edifícios precisam ser percorridos, permitindo selecionar os palácios de maior interesse. O Palácio de Saadabad é indicado para quem deseja compreender a organização espacial e o cotidiano da monarquia iraniana recente. Seu valor turístico e documental está na observação de um grande conjunto palaciano, inserido em ambiente urbano, onde arquitetura, paisagem e história coexistem de forma contínua. Túmulo de Ciro o Grande. O túmulo de Ciro o Grande localiza-se em Pasargada, na província de Fars Sul do Irã. Ele ocupa uma área aberta da antiga capital aquemênida, afastado de construções densas, o que reforça seu caráter simbólico e solene. A construção data do século VI a.C. e é atribuída diretamente a Ciro II, fundador do Império Aquemênida. O túmulo foi erguido ainda durante seu reinado, ou logo após sua morte, por volta de 530 a.C., marcando o início da tradição funerária real persa. Arquitetonicamente, o túmulo apresenta uma base escalonada de 6 níveis de pedra calcária, sobre a qual se ergue uma câmara funerária simples, com teto em 2 águas. A estrutura revela a influência mesopotâmica e anatoliana, adaptada à estética persa inicial. Relatos antigos, incluindo os de Arriano e Estrabão, descrevem o interior do túmulo contendo um sarcófago dourado e objetos pessoais de Ciro. Uma inscrição atribuída ao rei pedia respeito ao local, reforçando sua imagem como governante justo e fundador legítimo. Em 330 a.C., Alexandre o Grande visitou o túmulo após conquistar a Pérsia. Segundo registros históricos, ele ordenou a restauração do local quando percebeu sinais de saque, demonstrando reconhecimento pela figura de Ciro. Ao longo dos séculos, o túmulo permaneceu como ponto de referência cultural e identitário. Mesmo após mudanças religiosas e políticas no Irã, a figura de Ciro continuou associada à ideia de governança equilibrada e tolerância. Para o visitante contemporâneo, o túmulo de Ciro o Grande oferece uma experiência direta com a origem do poder imperial persa. A simplicidade da estrutura contrasta com a dimensão histórica de seu legado. Reconhecido como parte do patrimônio mundial, o túmulo permanece como um dos monumentos funerários mais antigos preservados do mundo antigo, permitindo compreender como memória, poder e arquitetura se articulavam no nascimento do Irã imperial.
Palácio Golestan. O Palácio Golestan está situado no coração de Teherã, próximo à Praça Imam Khomeini. Esta localização central fez do complexo um ponto estratégico de poder e cultura desde a época Qajar. Construído inicialmente no século XVI e ampliado ao longo dos séculos, o palácio combina elementos arquitetônicos persas e europeus. Cada acréscimo reflete os gostos e a influência cultural dos governantes da época. O complexo possui pátios, salões e jardins elaborados. Detalhes em mármore e mosaicos coloridos, espelhos e madeira entalhada mostram a riqueza artística que caracterizou a corte persa. Um dos salões mais famosos é o Salão dos Espelhos, onde milhares de fragmentos de vidro refletem a luz, criando um efeito visual impressionante. Este salão era usado em cerimônias oficiais e recepções reais. O palácio abriga também o Tesouro Nacional com coleções de joias, roupas e objetos cerimoniais da dinastia Qajar, oferecendo uma visão detalhada da riqueza e do poder monárquico. Para o visitante, caminhar pelos pátios e salões do Golestan é uma experiência de imersão histórica. A disposição arquitetônica permite perceber a hierarquia e os rituais que moldavam a vida na corte. Jardins e fontes complementam o conjunto, trazendo frescor e harmonia visual. Plantas nativas e espécies importadas convivem, refletindo o gosto persa por paisagismo refinado. Ao longo da história, o Palácio Golestan serviu não apenas como residência real, mas também como palco de decisões políticas e diplomáticas, sendo testemunha direta de eventos cruciais do Irã. Visitar o Palácio Golestan é compreender o Irã através de sua história real e artística. Cada salão-jardim e detalhe arquitetônico permite ao visitante ler a complexidade cultural e política do país. Torre Azadi. A Torre Azadi está localizada na parte oeste de Teherã e funciona como um dos principais marcos urbanos da capital iraniana. Sua posição próxima a grandes eixos viários faz com que o monumento seja visto diariamente por quem entra ou atravessa a cidade. A torre foi concluída em 1971, durante o período do Irã Imperial, como parte das celebrações dos 2.500 anos da civilização persa. Inicialmente chamada de Torre Shahriad, teve seu nome alterado após a Revolução de 1979. O projeto arquitetônico combina elementos do Irã antigo e islâmico. Arcos inspirados na arquitetura sassânida e padrões geométricos islâmicos convivem em uma estrutura moderna revestida por mármore branco, extraído da região central do país. A Torre Azadi possui cerca de 45 metros de altura e abriga espaços internos acessíveis ao público. Salas expositivas subterrâneas apresentam objetos históricos, fotografias e painéis explicativos sobre a evolução cultural do Irã.
A praça ao redor da torre é utilizada como espaço público desde sua inauguração. Manifestações, encontros coletivos e eventos cívicos ocorreram ali em diferentes períodos, tornando o local um ponto de memória política e social. Para o viajante, a visita à Torre Azadi não se limita à observação externa. O acesso ao interior permite compreender como o monumento foi concebido como ponte simbólica entre passado imperial, período islâmico, e Irã contemporâneo. O entorno da torre reflete o cotidiano urbano de Teherã. Famílias, estudantes e trabalhadores utilizam a praça como ponto de passagem ou descanso, mantendo o monumento integrado à vida diária. Em diferentes momentos históricos, a Torre Azadi foi reinterpretada. De símbolo nacional comemorativo, tornou-se também referência visual associada a mudanças políticas e sociais observadas ao longo das décadas. Como experiência de viagem à Torre Azadi, permite compreender Teherã através de um único ponto físico. Sua arquitetura, uso público e trajetória histórica oferecem ao visitante uma leitura direta das camadas culturais que formam o Irã moderno. Pasargada. Pasargada localiza-se no sul do Irã, na província de Fars, em uma planície aberta cercada por colinas suaves. O sítio ocupa uma posição estratégica entre rotas internas do Planalto iraniano, facilitando deslocamentos políticos e militares no início do Império Aquemênida. A cidade foi fundada no século VI a.C., por Ciro, o grande fundador do Império Aquemênida. Pasargada tornou-se a primeira capital imperial, simbolizando a consolidação do poder persa após a derrota dos Medos e a unificação de diversos povos. Diferente de capitais posteriores, Pasargada não foi planejada como um centro urbano denso. O conjunto é composto por palácios isolados, jardins reais e estruturas cerimoniais distribuídas em grande escala, refletindo uma concepção espacial aberta e simbólica do poder. O túmulo de Ciro é o elemento mais conhecido do sítio. Construído em blocos maciços de pedra calcária, apresenta arquitetura simples e sólida. Fontes históricas indicam que Alexandre o Grande visitou o local e ordenou sua preservação. Escavações arqueológicas revelaram vestígios de sistemas hidráulicos e do chamado Jardim Persa, considerado precursor do conceito de jardim formal no Oriente Médio. Esses jardins combinavam água, geometria e vegetação em ambientes planejados. Pasargada também possui inscrições reais atribuídas a Ciro, reforçando sua imagem como governante legítimo e protetor de diferentes povos e crenças. Essa abordagem política contribuiu para a estabilidade inicial do império. Para o visitante interessado em história antiga, Pasargada oferece uma leitura direta das origens do poder persa. O espaço amplo e pouco reconstruído permite compreender a escala real do sítio sem interferência moderna excessiva. Pasargada permanece como referência fundamental para entender a formação política e cultural do Irã antigo. Seu valor está na clareza histórica, na simplicidade arquitetônica
e na preservação de um momento fundador que moldou séculos de civilização persa.